Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Vamos chegando, estamos aqui ao vivo. Deixa eu só colocar aqui o comentário, o destaque. Estudo, estudo da legislação, estudo da lei seca. Onde estudar, onde estudar, onde estudar e como fazer marcações. Vamos chegando, meus amigos e minhas amigas, para esse nosso bate-papo que vai ser super importante, super útil. Eu tenho certeza que vai ajudar vários de vocês nesta longa jornada, né? Longa e difícil jornada de estudar para concurso público. Deixa eu só aqui aumentar. Vamos lá? Muito bem, meus amigos. Se esta live for interessante para alguém que você conhece, para algum concurseiro, o abeiro, ou mesmo aquele que estuda, né, direito, aquele que está na graduação, compartilhe esta live com o seu amigo, com a sua amiga. Até porque, pessoal, nós temos entregado muito conteúdo de valor aqui nessas nossas conversas. Nós não nos limitamos, né, à superficialidade e temos aprofundado bastante aqui nas abordagens que nós nos propomos a fazer. Então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, Murilo, Júnia, Natasha e todos os demais para nosso bate-papo de hoje, que é sobre estudo da lei seca, por onde estudar e como fazer marcações. Mas antes, pequeno aviso, né? Esta, pessoal, é a nossa terceira live de 2025. Né? É a nossa terceira conversa de muitas que ainda vão acontecer. Então, se você conhece alguém que tem interesse nessa temática, nesse bate-papo concurseiro, né? Convide o seu amigo e sua amiga para poder participar aqui conosco. Né? Indique o nosso perfil para que esta pessoa fique bem antenada a tudo que se passa no universo dos concursos públicos. Perfeito? Vamos ter muita novidade, né, nesse ano de 2025. Vamos ter aí, né, a maratona do concurseiro, o código do concurseiro e também, principalmente, aí o bate-papo, né, no Café com Aprovado. Meus amigos, amanhã teremos o primeiro café do aprovado do ano, né, 2025. Não vai ser mais durante o dia, mas sim à noite. Amanhã, às 19h15, vamos conversar, meus queridos, minhas amigas, com um grande, né, aprovado nos concursos de cartório, para sabermos tudo deste universo desconhecido que são os concursos para cartórios. Então, amanhã, 19h15, espero todos vocês para esse bate-papo. E no final da live, eu vou revelar aqui para vocês quem será o nosso convidado, tá? Quem vai estar conosco no Café com Aprovado, tratando de tudo sobre concurso para cartório, especialmente o Exame Nacional dos Cartórios e o concurso agora para provimento no estado de Minas Gerais. Tá legal? Então, conto com vocês amanhã, 19h15. Meus amigos, sem mais delongas então, vamos agora adentrar no nosso bate-papo da noite, né? Que, como eu disse, é sobre estudo de lei seca, tá? Por onde estudar e como fazer marcações. Meus amigos, essa conversa de hoje é uma continuidade da nossa conversa anterior, da nossa última live. Lembra, na semana passada eu fiz aqui uma live com vocês também sobre o estudo da lei seca, só que foi em outra perspectiva, né? Eu trouxe para vocês aqui algumas dicas preciosas, tá? Algumas estratégias muito importantes de como estudar a lei seca. Foi então que nós falamos, né, daquela possibilidade de você estudar a lei seca em blocos de artigos e não de forma sequencial, né? Não pegar aí o Código Civil e destrinchar os mais de 2.000 artigos que ali existem. Pelo contrário, né, o que eu propus aqui foi segmentar a lei seca, de maneira a que o estudo fique mais estratégico, mais fluido e você tenha uma melhor compreensão. Lembra disso? Além de sugerir o estudo em bloco, né, da legislação, eu propus aqui para vocês aquilo que eu chamo de estudo indireto da lei seca. Como é que é feito esse estudo, Gabriel? Você vai fazê-lo a partir da realização de questões e a partir do estudo do seu material teórico, né, a partir das videoaulas ou até mesmo dos PDFs. Então, você vai estudar aqueles dispositivos que forem mencionados na sua aula.
ou aqueles dispositivos que forem mencionados no PDF ou até mesmo lá no estudo das questões. Por que isso é mais interessante, professor? Porque dessa forma, pessoal, você terá uma compreensão favorecida, né? Você vai potencializar a sua compreensão. Porque, veja, é muito diferente você estudar a lei seca quando não há nenhuma provocação, né? Ou seja, do nada você resolve ler um artigo qualquer aqui, né, do Código Civil, do CPC, da Constituição, etc., mas sem uma vinculação, sem uma conexão com um caso concreto, sem uma conexão, sem um contexto, né, que te permita entender melhor aquele dispositivo legal. Agora, quando você faz uma questão, né, ou quando você está estudando teoria pelo PDF ou pela videoaula, você está ali inserido em determinado contexto, né? Você está estudando um tema, então vem ali a explicação para você daquele tema. De forma que, se você estudar o dispositivo naquele momento, fazendo uma associação, você vai entender melhor, meus amigos. Funciona muito, 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 muito bem. Eu até comentei com vocês naquela oportunidade, quando eu era aluno de graduação, eu fazia muito isso, né? Eu assistia a aula do professor com a máxima atenção, e a primeira coisa que eu fazia era estudar a doutrina. Como eu não tinha nenhum conhecimento da matéria, né? Estava na graduação, eu estudava pela doutrina, né? Lia ali a doutrina, e no fim, né? Por fim, eu estudava a legislação, a lei seca. Por quê? Neste momento, eu já estava devidamente preparado. Eu já conhecia minimamente o tema, o conteúdo, e, portanto, poderia, naquele instante, me debruçar sobre a leitura da lei seca para, então, compreender aquele conteúdo em particular. Mas, meus amigos, essas dicas foram as dicas, as estratégias da live anterior. Eu estou apenas recapitulando isso com vocês para nós começarmos aqui o bate-papo da noite, tá? E o que eu quero tratar com vocês aqui hoje especificamente, meus amigos? E vamos mais uma vez, né? Aprofundar, verticalizar. Não vamos ficar aqui na superficialidade, né? No mais do mesmo. Bom, eu quero tratar com vocês, o primeiro ponto, meus amigos, é por onde estudar a legislação, tá? Ou seja, a partir de quais materiais você pode estudar a legislação. E depois eu vejo com vocês a questão da marcação. Tá legal? Mas vamos lá. Por onde você pode fazer aqui o estudo da legislação? Primeira coisa, meus queridos, que nós temos que definir aqui de uma vez por todas. Nós precisamos saber qual é a forma que você vai escolher. Tá? Você prefere material físico ou você prefere material virtual? Ou, quiçá, os dois, né? Físico e também virtual. Vou te explicar por quê. Olha só, quando você escolhe um material físico, né? E aí eu estou partindo da premissa de que físico é aquilo que está impresso, é aquilo que é tangível, né? Que você pode pegar, dobrar, amassar, escrever, anotar. Né? E o virtual é aquilo que você estuda pela tela do computador, do tablet ou até mesmo do celular. Ok? Maravilha. Qual é a vantagem do material físico? Gente, é justamente o contato. Né? É o contato com uma coisa que existe, que você pode pegar, você pode escrever, anotar, circular, grifar, fazer setas. Né? Então, é muito bom porque isso favorece a sua memorização. Né? E um detalhe, meus amigos, atualmente, no atual contexto em que nós estamos inseridos, nós passamos quase que o dia todo de olho na tela. Né? Eu, particularmente, estou com os olhos aqui vermelhos, né? Eu trabalho o dia todo olhando para uma tela de computador, ou do celular, ou do tablet. Então, cansa muito a nossa visão. E aí, se você tem um material físico, me parece que o estudo fica mais confortável, fica melhor. Né? Então, eu sou super a favor, incentivo, recomendo bastante que você, de repente, opte aí por um estudo a partir de material impresso, de material físico. Então, favorece a memorização. Perfeito? Além disso, pessoal, o estudo por material físico, por exemplo, aqui, ó, um vade-mecum, esse aqui específico de direito internacional, tá? Que recentemente eu precisei usar numa segunda fase. Quando você faz o estudo por um material físico, como este aqui, você passa a ter familiaridade com o material, com o vade-mecum.
Você cria intimidade com ele. E isso é fundamental para uma eventual prova de segunda fase, seja da OAB ou do seu concurso público. Gente, na segunda fase faz muita diferença você, digamos assim, mapear o vade-mecum, né? Você organizar o seu vade-mecum e saber efetivamente manuseá-lo na hora da prova, né? Recentemente eu fiz uma prova de segunda fase e havia um rapaz do meu lado e ele ficou a prova inteira folheando o vade-mecum, né? Procurando algo que ele até então não havia achado, né? Mas parecia aquelas pessoas antigamente, né? No consultório do dentista, do médico, folheando as revistas caras, né? Folheava e não achava nada. Isso revela que é alguém que não tem um domínio do vade-mecum, né? Então, se você faz o estudo pelo VAD físico no seu dia a dia, lá na segunda fase, você já chega melhor preparado com relação a esta familiaridade com o seu vade-mecum. Então, existe aqui uma grande vantagem, né, por você, de repente, escolher uma legislação impressa, especialmente no formato de vade-mecum. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as vantagens do VAD. Desvantagem da legislação impressa, física, né, pessoal? Ela fica desatualizada muito rapidamente, né? Tanto é verdade que hoje as editoras, elas lançam o vade-mecum por semestre, né? Tem o vade-mecum 2025.1 e 2025.2, por exemplo. Então, o VAD ele tem quase que um prazo de validade de 6 meses. Isso é muito ruim, porque custa muito caro, né? Um vade-mecum tradicional, estou até com o meu aqui na mão para mostrar para vocês, que é esse da editora Riedel, né, que eu comprei, né, paguei do meu bolso. Salvo engano, ele custa R$220, R$240, uma coisa assim. Então, é um valor considerável para um livro que vai ter a duração máxima aí de 1 ano, talvez, né? Então, essa talvez é a grande desvantagem. Outra desvantagem, né, pessoal? É difícil carregar. É ruim de carregar, é pesado, às vezes não vai caber na mochila, não cabe na mala. Então, e outra coisa, é desconfortável, né, de você estudar no dia a dia. Ele custa a abrir, né, direito para você então fazer a leitura. Muito pesado, enfim. São desvantagens. Mas, né, a vantagem, como eu falei para vocês, é poder realmente aqui, né, grifar, fazer as anotações, as remissões e com isso ter uma melhor memorização da sua lei seca, tá? O estudo realmente fica mais efetivo aqui pelo bom e velho vade-mecum velho de guerra. Beleza? Show! Agora, você pode optar por um material virtual, né, pessoal? Por um material cujo estudo será feito pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Qual que é a vantagem desse material virtual, né? Bom, ele não fica desatualizado, né? A vantagem é essa: se você, por exemplo, adquire um material de lei em PDF, por exemplo, o pessoal de quem você comprou vai atualizar esse material muito rapidamente. No site do Planalto, a atualização é imediata. Então, você não vai ficar desatualizado. Dificilmente vai ficar. Então, essa é uma grande vantagem, tá? A atualização. Mais do que isso, facilidade de acesso. Gente, se você tem um material de legislação em PDF, você pode colocar isso numa nuvem, né, no OneDrive, Google Drive, por exemplo, e acessar de qualquer dispositivo. Então, se você faz um grifo ali no seu tablet, por exemplo, há uma sincronização em que esse mesmo grifo aparece no seu computador, né, depois quando você abrir o arquivo, ou no celular. Então, isso é uma grande vantagem. A maior de todas as vantagens, na minha opinião, da legislação virtual, facilidade da pesquisa. Você dá um Ctrl F ali, ou um Ctrl L, conforme for o programa, e uma fração de segundos você consegue localizar o dispositivo legal, né? Às vezes você não lembra muito bem do artigo, mas você lembra do conteúdo. Você escreve alguma coisa ali, né, similar, e em instantes já aparece o resultado da pesquisa para você, te mostrando qual que é o dispositivo legal. Então, isso é muito bom. Na hora do estudo ali, né, no lugar de você ficar folheando o vade-mecum, por exemplo, você facilmente consegue localizar o dispositivo, o artigo. Então, essa para mim é a maior vantagem de todas. A facilidade na busca pelo material virtual, pelo material digital. Tranquilo? Show! Desvantagem, pessoal, do material virtual, né? Por que ele, de repente, não é tão interessante assim? Ora, a memorização
decorrente do estudo de materiais virtuais, pessoal, é menor. Né? É menor. Há uma tendência de você memorizar mais e melhor quando o estudo é feito por material impresso, material físico. Então, você, digamos, perde em qualidade quando você estuda pelo material físico. Gente, vamos ser bem claros, né? Perde qualidade na memorização. Não é que o material virtual seja pior, não é isso. Ele é tão bom quanto, se não melhor, se não mais, tá? Só que a memorização fica um pouco prejudicada mesmo, ok? Maravilha. Então você tem um menor nível de concentração também. Quando você está lendo pelo computador, pelo celular, pelo tablet, você pode de repente ser aí tomado por uma notificação ou outra, coisa do tipo, né? Que vai te desconcentrar. Ao tempo em que, se você está estudando por um livro, material físico impresso, e você opta por deixar o celular longe, a tendência de você desconcentrar é muito menor. Então, aqui nós temos o fator desconcentração como sendo uma desvantagem para o material virtual. Tranquilo? E fazer os grifos, né, no material virtual, pessoal, é um pouquinho mais difícil, né? Por mais que você tenha um tablet bacana aí, com caneta, etc., fazer os grifos e anotações é um pouco mais difícil do que no material físico, né? Em que fazer esses grifos é muito mais simples e está aí ao alcance de qualquer um. Perfeito? Show de bola. Então, você tem que optar pela forma. O que você quer? Material físico ou material virtual, digital? Cabe a você fazer esta escolha. Tranquilo? Já vou ter que adiantar, pessoal, o seguinte, né? Eu, particularmente, uso os dois. Tá? Eu uso material físico e uso material virtual. Uso os dois. Sei conciliar muito bem isso, né? Me dou muito bem com essas novas tecnologias e adoro fazer leitura pelo computador, pelo tablet. Só que a minha memorização é infinitas vezes melhor, superior, quando eu faço o estudo pelo material físico. Tá? Então, eu vou conciliando as duas coisas, até porque nem sempre eu consigo, né, levar o vade-mecum para uma viagem, por exemplo. Né? Nem sempre dá certo. Né? E aí eu acabo fazendo o estudo mesmo pelo computador, porque é muito mais fácil, é muito mais simples, né? Quando você, por exemplo, está longe de casa. Tranquilo? Bom, continuando então, pessoal. Agora, escolhida a forma, né, pela forma física ou digital ou virtual, vamos agora para as modalidades de legislação, pessoal. A primeira modalidade que nós temos é a modalidade de vade-mecum. Né? É aquela legislação em brochura ou em espiral. Tá? E você pode perfeitamente escolher aí a que mais te atende. Né? Já apresentamos as vantagens há pouco da legislação impressa física. Né? E veja, a maior vantagem da legislação em brochura ou espiral, né, se você preferir, é realmente a familiaridade com o seu VAD, que é muito importante, é muito necessária para provas de segunda fase. Eu bato muito na tecla nisso aqui, pessoal. Tá? Muito importante. Se você é alguém que domina o manuseio do vade-mecum, numa segunda fase você vai aí realmente sair com uma grande vantagem em relação àquele que não tem domínio de vade-mecum. Tá? Isso aí é do uso, né? É da rotina, é do estudo mesmo. Bacana? Muito bem. Agora, veja. Nós temos uma modalidade aqui, pessoal, de legislação, né, virtual, digital, que é a legislação em PDF. Gabriel, como assim? Eu não entendi isso que você está falando. Como é que funciona a legislação em PDF? Gente, nós temos várias empresas sérias, né, que você pode até acessar pelo Instagram, se for o caso, ou no próprio Google, que produzem materiais de legislação em PDF. Vai lá, pega o Código Civil, coloca no PDF e organiza essa legislação. Né? Já traz ali os grifos nos artigos, destacando as partes mais importantes. Já coloca no meio da legislação ali, por exemplo, uma tabelinha para facilitar o entendimento de algum artigo. Já coloca alguma questão de concurso público, por exemplo. Já insere ali no próprio PDF mesmo, né, da legislação, uma decisão, uma jurisprudência, um julgado. Né? Então, assim, é um material super bacana, super legal. Né? Eu adoro, já assinei esses materiais durante muito tempo.
né? E gosto muito, acho super efetivo, né? Algumas sugestões, né, de lei em PDF que eu aí, né, recomendo para vocês porque sei da qualidade, sei que são muito bons, né? Por exemplo, legislação destacada, muito bacana, né? Material impecável, muito bem produzido, né? Bem organizado nesse sentido. Outra opção, pessoal, legislação integrada do professor Bruno Valente, muito legal também, super recomendo, né? E nós temos também, se eu me lembro aqui agora, o Legislação 360, que é um material de PDF muito diferenciado nessa perspectiva da organização, diagramação da lei seca, que vale muito a pena você ter aí. Então, se de repente você optar por um material virtual, digital, eu recomendo demais esses três, tá? Legislação destacada, legislação 360 e também legislação integrada. São 3 produtos muito bons, tá, pessoal? E eu falo isso porque já assinei, né, um desses e os outros eu já verifiquei a degustação e posso aqui confirmar para vocês a qualidade. Então, não indicaria por um outro motivo, mas realmente porque é bom mesmo. Tudo bem? Joia, joia. Então, a vantagem desses materiais de legislação em PDF é justamente o fato de que ele vai te economizar tempo e energia. Por quê, professor? Porque, meus amigos, o destaque dos artigos já está feito. Você, eventualmente, pode fazer, deve fazer, né? Destacar, grifar, circular, anotar, etc. e tal. Mas, digamos que aquilo que você realmente tem que prestar atenção já vem ali realçado para você no próprio PDF. Então, isso facilita demais. Isso ajuda muito, muito mesmo. Tá? Então, eu gosto bastante por isso, porque economiza tempo e economiza também a sua energia na hora de fazer o estudo do material de legislação. Agora, gente, tem desvantagem na legislação em PDF? Tem. Qual que é a desvantagem? A demora na leitura. Hoje, pessoal, particularmente, eu não leio mais esse tipo de material, tá? Porque demora muito. Tá? Agora, se você está começando, né, quer fazer uma base legal, quer ter mais familiaridade com a lei seca, é um material fabuloso, que vai dar super certo para você. Né? Você vai demorar um pouco mais de tempo para ler, né, a legislação em PDF do que ler a lei, digamos, seca mesmo, de tudo? Vai demorar um pouco mais de tempo. Mas, de repente, vai ser bom para você ter mais familiaridade e entender melhor determinados conteúdos. Gente, tem algumas leis que são muito difíceis, né, de estudar. Muito difíceis. E aí, se você não pegar um material desses, né, digamos, é quase que uma lei comentada em PDF, a gente não consegue. Até já mencionei em outras ocasiões aqui no Instagram algumas leis que são realmente de difícil estudo. Né? Por exemplo, a lei de recuperação judicial e falência, né? A lei de sociedade anônima, todas elas ligadas ao direito empresarial, né? Ou karma, Jesus. Mas enfim, algumas leis, de fato, né? Cai muito bem o estudo da legislação em PDF e eu super recomendo e acho que realmente é interessante. Tá? Porque você vai estar ali fazendo um estudo contextualizado, né? Não é um estudo, digamos, da lei seca pura, que será um tanto quanto mais difícil, né? Convenhamos. Perfeito? Bom, gente, uma outra modalidade que nós temos aqui de legislação virtual é o próprio Planalto, né? É a própria leitura pelo site do Planalto. E eu confesso a vocês que eu tenho muito hábito de fazer isso, né? O que eu uso muito hoje? Eu uso, né, o VADzão velho de guerra tradicional, uso mesmo porque eu acho que tem mais qualidade, meu estudo da lei seca, e eu uso muito o site do Planalto. Né? Veja, gente, o Planalto é um site que te apresenta a legislação 100% atualizada. Se ela mudou hoje, acontece ali a atualização em tempo real. Então, é plenamente confiável. Né? E uma coisa que eu gosto muito do Planalto, pessoal, eu uso muito, né, para fazer busca. Então, imagina só, fiquei sabendo que houve uma alteração aí do Código Penal em 2025, 2024, por exemplo. E eu quero estar aí, né, bem atento, bem antenado mesmo às inovações legislativas. O que eu faço? Eu vou lá no Código Penal, no Planalto, dou uma busca, né, Ctrl+F, salvo engano, e digito
2024. Automaticamente, eu já vou ter condições de verificar o que foi objeto de alteração legislativa em 2024. E, gente, por que isso é importante? Isso é importante porque você sabe muito bem que o que é novo cai em prova. O examinador quer saber de você se você está atualizado, se você está antenado às novidades legislativas. Então, fazer esse exercício, né, de na véspera da prova, por exemplo, você ir nas leis e dar uma busca ali para ver o que é novo, o que é recente, é uma tarefa imprescindível. Né? E você não pode deixar isso de lado, não. Para você realmente estar antenado àquilo que é novidade legislativa, que é um prato cheio para as questões da sua prova. Tá? Então, o Planalto é perfeito nesse sentido. E aí, muitos vão falar assim, mas Gabriel, eu não gosto aí do Planalto, por quê? Porque eu não consigo grifar no site do Planalto. Consegue sim. Nós temos aí, pessoal, por exemplo, lá no Google Chrome, nós temos algumas extensões que te permitem grifar. Tem uma extensão, eu até anotei para não esquecer, uma extensão que chama Super Simple Highlighter. Tá? Super Simple Highlighter. Ela te permite grifar no próprio site do Planalto. Você pode colocar ali, tem umas 10 cores diferentes. Você pode colocar em negrito, você pode tarrachar, grifar. Tem muita coisa legal, colocar em itálico. Gente, no navegador da internet. E você, quando acessar de novo, né, amanhã, aquela mesma lei que você grifou lá no navegador, né, com essa extensão, né, Super Simple Highlighter, você pode perfeitamente encontrar ali os grifos que você fez. Então, isso ajuda demais, né? Eu acho super bacana e adoro estudar pelo site do Planalto. Gosto demais e super recomendo para todos vocês, especialmente para esse fim, né, de se manter aí atualizado ao que, de repente, foi inserido na legislação. Maravilha? Então, muito bem. Como eu disse para vocês, eu uso, né, tanto a legislação física, impressa, como virtual e consigo fazer uma conciliação super interessante nesse aspecto. Tá? O importante, pessoal, é vocês terem autoconhecimento necessário, né, para todo qualquer concurseiro, a ponto de verificarem o que mais funciona, o que dá certo e o que não dá certo. De maneira que vocês possam, então, né, eleger aquilo que mais funciona e descartar aquilo que, de repente, não é tão legal, não está funcionando para vocês. Tá bem? Joia! Agora, vamos para um outro ponto. Outro ponto da nossa conversa aqui hoje, pessoal, é como fazer marcações na lei seca, né? Porque, gente, não vale a pena, né, apenas ler. Ler é um estudo muito passivo, né? E nós temos aqui que sair da passividade. Porque a leitura por si só, sem uma ação, ela não representa muita coisa no campo do conhecimento e no campo da memorização especialmente. Você tem que fazer alguma coisa, tem que grifar, tem que anotar, tem que registrar, circular, tem que ter alguma ação. Tá? Porque se não for assim, não vale tanto a pena, tá, o seu esforço. Perfeito? Então, é preciso marcar. Tá? E aí, é uma pergunta que eu recebo recorrentemente aqui no Instagram, né? Até já respondi individualmente várias e várias pessoas. Tá? Gabriel, como é que você faz marcação da lei seca? Né? Como é que você destaca? Você usa aí marca-texto, caneta, quais cores que você usa, como é que você faz isso, como é que é o processo de marcação, né? Gente, uma advertência muito importante. Nós precisamos ser seletivos nessas marcações. Eu venho falando de seletividade aqui, né, desde a nossa primeira conversa deste ano, desde a primeira live. Tá? Temos de ser seletivo. Vejam, o desafio do concurseiro, gente, é revisar. Né? É conseguir depois rever aquilo que já foi estudado. E daí, se você marca tudo, me conta uma coisa, como é que você vai estudar depois? Não tem jeito. É impossível, gente. E nós temos que ser práticos aqui. Então, muito cuidado. Seja seletivo naquilo que você optar por marcar. Tá? Não marca tudo, não. Né? Porque, gente, se nós marcarmos tudo, né? Destacarmos ele, todo o artigo, por exemplo, pegar um artigo X e grifarmos todo ele de marca-texto amarelo. Gente, se a lógica é marcar apenas aquilo que é relevante e eu decido marcar tudo, nada é relevante. Concorda? Nada é relevante. Então, é fundamental você usar e abusar da seletividade.
E aqui, pessoal, menos é mais. Menos é mais, tá? Não estou fazendo alusão àquela bandinha de pagode lá de Brasília, que é super legal, inclusive. Não. Menos é mais, porque quanto menos você marcar, mais seletivo você será e você vai tender a fazer revisões mais efetivas quando então for revisar aquilo que já foi estudado, tá? Muito bem. Você vai marcar o que é relevante. Tá? E aí, saber o que é ou não relevante, isso vem com a prática, isso vem com o estudo, com o exercício da leitura, né, da lei seca. Tá? Inclusive, uma das maneiras interessantes de você saber o que é relevante ou não é fazendo questões. Que você fez uma questão, percebeu que aquele artigo ali apareceu em várias questões. Poxa, você sabe então que aquele artigo é importante. Você fez 10 questões, aquele mesmo artigo apareceu em 4 ou 5 questões. Você sabe que ele é importante. Vai lá nele, estuda o artigo no Vademecum e tenta, né, dar o destaque ali, que foi inclusive cobrado às vezes na própria questão. Perfeito? Isso é, pessoal, fundamental. Tranquilo? Maravilha? Joia. Bom, gente, eu particularmente uso, basicamente 3 cores de marca-texto, né? Uso o marca-texto amarelo para poder destacar, fazer os destaques, digamos assim, os destaques comuns, tá? Para destacar aquilo que realmente é relevante, enfim, um destaque comum mesmo que não tem aí, é relevante, porém não é uma coisa absurdamente relevante, tá? É uma coisa que eu tenho que lembrar e que eu preciso ter atenção, então eu vou lá e faço destaque, né, em amarelo. Beleza. Agora, pessoal, tudo que diz respeito a prazo, eu acabei elegendo isso há muitos anos, né, na graduação, e sigo com isso até hoje. Tudo que diz respeito a prazo, tá, em 10 dias, 15 dias, 24 horas, etc., eu marco de verde. Eu vou lá e faço uma sinalização de verde com o marca-texto verde ou com a caneta verde. É uma coisa que funciona para mim. Então, se está de verde lá, eu sei que é algum prazo que eu tenho que ficar atento e eu não posso esquecer. Tranquilo? Agora, se existe no artigo, pessoal, uma exceção, né, por exemplo, salvo, ressalvada a possibilidade, etc., ou um outro detalhe muito importante dentro do artigo, eu destaco com marca-texto laranjado. Laranja. Tá? Uso ele porque eu já, né, entendi que aquele ali é um sinal de alerta. E aí eu marco de laranja e sei que aquela parte é importante. Tá? É uma coisa que eu escolhi para mim. Tá? E aí, se às vezes, dentro do mesmo artigo, né, às vezes é um artigo mais complexo, redação extensa, tem uma coisa ainda mais, né, digamos assim, mais relevante ainda, uma cerejinha do bolo ali que não pode ficar desapercebida, eu pego uma caneta roxa ou marca-texto roxo, vou lá e coloco de roxo ou de rosa, né? Uma coisa bem espalhafatosa mesmo, para não esquecer que aquele ponto ali tem uma relevância especial, né? Até trouxe uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para mostrar para vocês de como é que eu faço isso na prática. Acho que está aparecendo, não está, pessoal, para vocês aí? Só me confirma se está aparecendo com um joinha ou escreve alguma coisa, só para eu poder saber se está aparecendo aí na tela para vocês esse dispositivo do Código de Processo Civil. É o artigo 246, meus amigos, que eu coloquei para vocês aí darem uma olhada rapidamente. Notem, eu coloquei aqui, pessoal, um destaque amarelo, uma parte comum, né, do artigo. Né? Por exemplo, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Isso foi alterado, né, em 2021. Uma coisa comum, né? Não tem nada, digamos assim, né, extraordinário nisso, mas enfim, foi uma mudança, né, que nós tivemos em 2021 e que eu, então, dei aqui o destaque. Citação feita preferencialmente, olha o advérbio preferencialmente, por meio eletrônico. Show de bola, tranquilo. Olha só, no prazo de até 2 dias úteis. Eu já vim aqui e fiz o destaque, né, de verde, porque se está de verde é um prazo. Eu destaquei, pessoal, aqui de laranja, né, o desaquó, né, o termo inicial do prazo, contado da decisão que a determinar. Eu achei que era relevante, né, destacar aqui esse início da contagem do prazo. Então, basicamente, eu uso essas 3 cores, né, em 90% dos dispositivos legais. Repito, quando tem alguma coisa mais, digamos assim, mais relevante, eu coloco um rosa, um roxo, para eu saber realmente que tem um ponto ali bem importante mesmo e que eu não posso deixar
de lado, tá? Então, eu aqui apelo pela simplicidade, né? Já vi aquelas Studgram, né? Aqui no Instagram, com estojo, com, sei lá, 50 cores de marcador, né? De marca-texto, etc. Estábilos, né? 1000 coisas. Gente, eu acho que a gente tem que ser simples. Porque o estudo por si só já é tão complexo, já é tanta coisa. Então, quanto mais simplicidade você tiver, melhor será, né? Vai por mim, tá? Eu uso muito caneta também, né? Caneta azul, para poder, às vezes, grifar uma palavra ou outra. Acho que é uma coisa interessante também. Às vezes, uma caneta vermelha, para destacar outras coisas que são mais importantes. Enfim, o que está na minha mesa aqui na frente, eu uso para destacar. Também não sou aquele cara bitolado com essas marcações. A gente tem que ser funcional e lembrar do que fez depois. Então, o que está na minha frente, eu uso para poder marcar, seguindo essa lógica que eu expliquei para vocês. Tá? Mas, veja, eu deixei uma cerejinha do bolo para o final. Tá? Que é o seguinte, pessoal, uma coisa que talvez vocês não fazem ainda e que eu acho super importante, especialmente pensando já numa segunda fase. Quando vocês estão estudando jurisprudência, pessoal, principalmente repetitivos do STJ e repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o que eu recomendo demais vocês fazerem, tá? Por exemplo, imagina só que você estudou uma repercussão geral do Supremo que diz respeito a determinado artigo de uma lei. Tá? Então, existe uma decisão com repercussão geral do Supremo, ou seja, super importante, tá? De observância obrigatória, inclusive, né? É um precedente qualificado. O que você vai fazer? Pega aí, por exemplo, uma caneta vermelha e contorna o artigo a respeito do qual existe uma repercussão geral, contorna ele lá no VAD de caneta vermelha, por exemplo. Por quê, professor? Lá na segunda fase, quando você estiver fazendo aí uma peça, uma sentença, ou até mesmo respondendo uma questão subjetiva, que diz respeito àquele artigo, você viu que ele está contornado de vermelho, por exemplo, você sabe que tem uma decisão de repercussão geral sobre aquele artigo. E, meu amigo, se você mencionar, né, na resposta, fala, você não vai escrever excelência, não, olha, inclusive exige a respeito desse dispositivo legal uma decisão em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Gente, o examinador chora, ele se emociona com a sua lembrança da repercussão geral. Ah, Gabriel, estudei um recurso repetitivo do STJ sobre determinado dispositivo do Código Civil. Né? O repetitivo do STJ ele está relacionado, por exemplo, com o artigo 50 do Código Civil, que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Você vai lá e contorna o artigo 50, por exemplo, com a caneta azul. Você vai se lembrar, na hora da prova de segunda fase, que existe um recurso repetitivo do STJ sobre aquele artigo. E aí, meu caro amigo, minha cara amiga, quando você se lembrar disso e mencionar na prova subjetiva essa questão, né, dizendo, olha, existe inclusive a respeito desse artigo uma decisão em sede de recurso repetitivo do STJ. Gente, isso te traz meio ponto a mais talvez, né, quem sabe, mais pontuação, né, e pode colocar numa posição de preferência, de privilégio, né, em relação aos outros candidatos. Portanto, é uma estratégia que me parece absolutamente acertada. E veja que nesse ponto, a legislação impressa realmente ela acaba ganhando, né, um pouco mais de relevância em relação ao estudo da legislação por material virtual, PDF ou no próprio site do Planalto. Né? Então, pessoal, nosso bate-papo de hoje era isso. Né? Falar como você vai, por onde você vai estudar a lei seca e como você vai fazer as marcações. Tá? Que são muito importantes. Amanhã no Instagram, pessoal, eu vou colocar lá para vocês o resumo dessa nossa conversa, o resumo dessa nossa live. E se você perdeu alguma live anterior, elas estão disponíveis aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. Entra lá, @Gabriel Canedo. Perfeito? Gente, amanhã, 19h15, no mesmo horário, nós teremos o primeiro café com aprovado do ano. Tá? Um café com aprovado cuja abordagem será concurso para cartórios.
Exame Nacional, né, dos Cartórios, o ENAC, e concurso para cartórios. Vamos falar de tudo sobre a preparação para concurso para cartórios. Tudo. E o nosso entrevistado, eu disse que revelaria ao final da live, né, já vou dizer agora para vocês aqui, o nosso entrevistado, ele coleciona simplesmente 4 aprovações em concursos para cartórios. 4 aprovações. Tá? E essas 4 aprovações aconteceram após os 55 anos de idade. Né? Esse indivíduo, esse sujeito, é ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Joamar, né? Meu pai, inclusive, né? Tem uma honra e um orgulho muito grande dizer isso. Meu pai foi aprovado em 4 concursos para cartórios depois dos 55 anos de idade. Hoje, ele está com 65 anos de idade e entrou em exercício no ano passado, né, aos 64 anos, na sua primeira serventia. Hoje ele é registrador de imóveis, né, em 2 cartórios, é um conhecedor, né, da área notarial e registral. E amanhã nós vamos conversar muito, né, longamente sobre concurso, sobre preparação, né, para concursos de cartório. Espero todos vocês aqui no Instagram, 1915. Compartilhem essa informação com aquelas pessoas que de repente possam se interessar pelo tema. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela atenção, pela participação. É uma honra estar aqui, né, com todos vocês e nos falamos aí nos nossos próximos encontros, especialmente amanhã às 19h15. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, manda lá no direct que a gente vai conversando. Tá bem? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.